E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso capítulo 12, que fala sobre os Estados Unidos, formação da potência capitalista. O processo de colonização e de formação territorial dos Estados Unidos. O processo de colonização das Américas representou não apenas uma das características do capitalismo mercantil, mas também uma marcante transformação no cenário natural e cultural dos povos nativos. A América anglo-saxônica ela possui colonizadores como os ingleses e os franceses. Boa parte da América Latina ela foi colonizada por espanhóis e no caso do Brasil fomos colonizados pelos portugueses. A colonização da América anglo-saxônica foi um pouco diferenciada, dada sua posição geográfica no hemisfério norte. Os territórios do sul ficaram colonizados por exploração. Territórios do norte, colonização por povoamento. A colonização por exploração era apenas que forneciam riquezas oriundas da natureza, como a madeira, pedras preciosas, entre outros, e cultivavam produtos tropicais, como a cana-de-açúcar, café, borracha, entre outros. E de povoamento quer dizer o quê? Que o interesse da metrópole era povoar e desenvolver o lugar. Nesse tipo de colonização, a intenção não estava ligada à exploração de riquezas, com a finalidade de enviá-las para a metrópole, e sim de abastecer os próprios habitantes. Com o expansionismo marítimo inglês e francês não foi muito diferente dos outros países europeus. Havia mesmo a busca por novas áreas de exploração, pontos estratégicos e recursos naturais. Canadá e Estados Unidos, como boa parte dos países das Américas, foram colonizados a partir do século XVI. O Canadá foi inicialmente por franceses e os Estados Unidos por ingleses, com a formação das 13 colônias, ambos no litoral leste. Estados Unidos, integração de vários povos. Seu intenso território não era puramente colônia britânica. Enquanto as 13 colônias e, posteriormente, outros territórios a oeste ficaram sob o domínio britânico, o sudeste do território pertencia à coroa espanhola, o sul e o oeste ao México e o Alasca à Rússia. Não se pode deixar de destacar os povos nativos até então presentes no país, aumentando ainda mais a sua diversidade cultural. Com a expansão territorial, os Estados Unidos passaram não apenas a agregar outros territórios, mas também suas culturas. A divisão colonial. O processo de divisão entre colônias de exploração e povoamento atende a diversos critérios, entre eles a possibilidade de aproveitamento dos recursos naturais, de desenvolvimento da agricultura em larga escala e a semelhança física com o território de origem. No norte, situado entre as zonas temperadas e polares, as temperaturas são mais frias, principalmente no outono e no inverno, dificultando a prática agrícola. Assim, foi introduzido o processo de povoamento, dando origem rapidamente a várias vilas e cidades, onde a atividade principal tende a ser vinculada ao setor terciário, que é o comércio e serviços. Em um nível primário, destacaram-se a pecuária intensiva e o uso de mão de obra livre e assalariada. Já no sul, mais próximo do Trópico de Câncer, a temperatura tende a ser mais amena, variando de temperada a subtropical. A maior variedade de solos, a maior pluviosidade e as estações frias menos intensas possibilitam a prática de agricultura em larga escala. Dessa forma, as colônias de exploração tendiam a utilizar a mão de obra escrava, contribuindo para a expansão do tráfico negreiro. O processo de independência dos Estados Unidos foi diferente, mas surgiu do mesmo ponto, que foi a agressividade colonial britânica. A tentativa de proibição do desenvolvimento de manufaturas e a necessidade de promover um expansionismo econômico, além dos próprios ideais de liberdade propagados pela Revolução Francesa, viraram impulsionadores dos movimentos. Após o aumento de impostos sobre os produtos nas colônias do norte e os acordos que prejudicavam a burguesia local, surgiu uma iniciativa com
apoio francês para combater diretamente a coroa britânica. O conflito que teve fim em 1776, com a vitória dos Estados Unidos, foi estimulado diretamente e constitucionalmente pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, inspirados pela Revolução Francesa. Com isso, os Estados Unidos conseguiram unificar as 13 colônias e introduzir sua expansão territorial. A Marcha para o Oeste ocorreu um pouco depois da vitória dos Estados Unidos na Guerra da Independência, também conhecida como Revolução Americana, e foi introduzida uma filosofia expansionista, denominada de Destino Manifesto. O conceito não servia apenas para promover o expansionismo para o Oeste, mas também para estimular a entrada de imigrantes europeus, principalmente os europeus, nos Estados Unidos. Segundo o Destino Manifesto, existia a crença de que o povo da América estaria predestinado por Deus a povoá-la. Dessa forma, existia um aproveitamento religioso para mostrar que o território estadunidense não era apenas rico em recursos, mas também sagrado. Aproximadamente 20 anos depois, em 1862, criou a Lei de Propriedade Rural, legitimando novas posses para o oeste do território. Segundo a lei, seria dada a posse de 1 acre, equivalente a 4.000 metros quadrados, para quem mantivesse a produção agrícola por 5 anos. Desse modo, em vez de privilegiar os que já eram proprietários ou que tinham recursos para a compra, o ato abriu caminho para as pessoas menos favorecidas que pudessem obter sua propriedade. Isso mostra que o acesso à terra não se constituiu um problema político nos Estados Unidos. Assim, esse modelo de distribuição de terra favoreceu tanto o projeto expansionista como o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos ao longo do tempo. A Guerra Civil Americana ou a Guerra de Secessão. Mesmo com uma grande expansão territorial e populacional rumo ao oeste, o governo de Lincoln viveu, em 1861 a 1865, a Guerra de Secessão entre o norte, abolicionista e integralista, e o sul, que ainda era escravista e não aceitava a abolição, promovendo a secessão, que é a separação, e formando os Estados Confederados da América. Lincoln, que era republicano, lutou contra a expansão da escravidão e, após uma longa guerra, conseguiu a vitória sobre o Sul, a abolição da escravatura e a integração territorial do país. Para grande parte das tribos nativas do território norte-americano, o projeto da Marcha para o Oeste, viabilizado pela Guerra da Independência e dos Estados Unidos, também conhecido como Revolução Americana, acabou representando um verdadeiro massacre. Houve, porém, algumas tribos que resistiram à brutalidade e impuseram-se diante do estigma de que apenas os povos brancos podiam ser considerados civilizados. A Marcha para o Oeste estimulou a expansão territorial em direção à costa oeste, politicamente, por meio de anexações, compras e invasões. Os Estados Unidos conseguiram integrar os seus territórios de leste a oeste. Em menos de um século, o projeto expansionista interno havia se concretizado. O grande estímulo ao empreendedorismo e à produção agropecuária interna fez com que os Estados Unidos conseguissem construir também, em pouco tempo, uma forte presença econômica dotada de um grande mercado produtor e consumidor. Em 1823, os Estados Unidos iniciaram sua expansão geopolítica com o presidente James Monroe, cuja doutrina tinha o lema América para os americanos. O contexto geopolítico global daquela época, do século XIX, era muito favorável ao expansionismo estadunidense. Por quê? Porque com os conflitos existentes na Europa e na Ásia, existia um medo de novas tentativas de invasão ao país norte-americano. No entanto, o lema foi suficientemente forte, não apenas para dar aos Estados Unidos poder político e bélico, capaz de evitar uma invasão, mas também para estimular
nas Américas o processo de independência, afastando a influência europeia. Nos países mais próximos, como aqueles localizados no Caribe, foram formadas zonas de protetorado. São territórios protegidos diplomática ou militarmente por outro Estado, acompanhados de sua independência. Nos países sul-americanos foi criado um estímulo e dado reconhecimento ao processo de independência, sendo estabelecidas rapidamente parcerias políticas e econômicas. A doutrina Monroe acabou sendo uma das maiores bases para a expansão e a hegemonia regional dos Estados Unidos. Com o presidente Theodore Roosevelt, foi criada a política de grande porrete, ou a política do Big Stick, que concretizou o domínio geopolítico sobre os países da América Central, principalmente. O conceito fale com suavidade, mas tenha sempre em mãos um grande porrete, era um provérbio africano que já demonstrava que, caso fosse necessário, existiria uma intervenção militar nos países latinos que não atendesse aos interesses norte-americanos. O Colorado ampliou a visibilidade dos Estados Unidos no cenário global, evidenciando sua hegemonia política e econômica, não se limitaria ao domínio das Américas. O poder produtivo dos Estados Unidos passou a ser imenso, principalmente a partir do século XIX, com a sua arrancada industrial no nordeste do país. A ampliação da capacidade de exportação, somada ao desenvolvimento de técnicas produtivas agressivas, fizeram com que os Estados Unidos se tornassem rapidamente uma potência econômica mundial. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o potencial produtivo americano invadiu a Europa e uma parte da Ásia, sendo estimulada internamente uma demanda de produção cada vez maior. A Bolsa de Valores de Nova York, que centralizava a economia do país, tornou-se uma das principais do planeta e o dólar já influenciava uma parte considerável das trocas globais. No entanto, o superaquecimento da economia e a necessidade de cada vez maior de produzir geraram um colapso produtivo. O campo não conseguia atender todas as demandas das indústrias, que por sua vez haviam produzido tanto que os estoques eram intermináveis, afetando o comércio e assim o mercado de ações das empresas. Esse gráfico aí mostra o tamanho da queda provocada pela quebra da Bolsa de Nova York e o momento conhecido como Grande Depressão. Em outubro de 1929, a crise produtiva e financeira chegou ao auge. Diversas empresas faliram e houve um considerável aumento do desemprego em todo o país. A crise de 1929 não afetou apenas os Estados Unidos, mas também todo o mundo globalizado da época. Entre 1933 e 1937, o presidente Roosevelt reformulou a política econômica do país com o New Deal, um novo acordo. Dessa forma, foram criados diversos empregos e obras públicas, desenvolveu-se o sistema de previdência, o salário mínimo e a eliminação de estoques produtivos. Essas medidas conseguiram retirar uma parte considerável da população miserável dos Estados Unidos dessa situação, além de reaquecer parte de sua economia interna. A Segunda Guerra Mundial acabou se transformando em um marco positivo para o desenvolvimento geopolítico dos Estados Unidos. Com a entrada na guerra, na Europa já devastada, e posteriormente o Japão e os Estados Unidos conseguiram comprovar o seu poder bélico e econômico, superando o impacto da crise de 1929. O evento que simbolizou na supremacia global ocorreu com um ataque de bombas nucleares às cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Assim, a Segunda Guerra Mundial teve seu desfecho e os Estados Unidos se consolidaram como a maior potência militar, econômica, política e cultural do planeta. Após a Segunda Guerra, os Estados Unidos passaram a representar as nações capitalistas contra a União Soviética. A Guerra Fria ampliou o controle estadunidense
sobre as nações capitalistas. E após a queda do socialista soviética, os Estados Unidos puderam alcançar uma hegemonia global. Nas Américas, já plenamente influenciadas, o controle político ocorreu por meio de financiamentos de governos ditatoriais, com exceção de Cuba, que passou a sofrer um embargo econômico. Vamos lá, com o fim da Guerra Fria, em 1991, que ficou marcado pela derrota e pela fragmentação da União Soviética, também foi notado por alguns pela unipolaridade norte-americana, enquanto outros definiam a multipolaridade do mundo capitalista. Os Estados Unidos, mais uma vez, comprovaram seu poder hegemônico e passaram a considerar como ameaça todo e qualquer impasse à manutenção de sua hegemonia. No entanto, em 2001, apareceu a primeira resposta efetiva ao controle geopolítico dos Estados Unidos. O atentado das Torres Gêmeas, em 11 de setembro, fez com que o presidente George W. Bush entrasse em guerra com o Afeganistão, país que abrigava o grupo terrorista Al-Qaeda, cujo líder era o Osama Bin Laden. A entrada na guerra do Afeganistão foi o aval de que Bush precisava para criar sua doutrina política, a doutrina Bush, que ficou conhecida como a Guerra ao Terror, em que os Estados Unidos se comprometeriam a combater quaisquer grupo ou ameaças territoriais ao planeta, ampliando expressivamente seus gastos militares. Tal política acabou contribuindo para garantir sua reeleição. Pouco depois, Bush criou a política de invasão preventiva, que legitimava, mesmo sem o consentimento das organizações internacionais, a invasão militar a qualquer país que reparasse algum tipo de ameaça aos Estados Unidos. Com isso, em 2003, teve o início a Guerra do Iraque, com a vitória dos Estados Unidos e a condenação à morte de Saddam Hussein. Internamente, o excesso de gasto com as guerras, problemas na administração pública e a falta de tato na política de habitação inseriram os Estados Unidos em uma crise econômica que afetou o mundo inteiro, a partir de 2008. Nas eleições de 2008 e 2009, os Estados Unidos se encontravam inseridos na crise imobiliária e econômica. O mercado global já estava também duramente afetado. Bush e seu partido ficaram fragilizados e isso abriu espaço para a candidatura de Barack Obama, que com seu lema Yes, we can, se tornou um ícone popular e o primeiro presidente negro do país. Suas ações políticas visavam, prioritariamente, combater a crise econômica, reduzir ao máximo as dívidas internas e externas, como a dívida do FMI, e a retirada do país da guerra do Iraque. Porém, a pressão da oposição dificultou esses processos, aumentando em vários momentos a crise social, estrutural e econômica do país. Desde então, mesmo devendo à FMI, os Estados Unidos têm alcançado uma boa recuperação. Donald Trump, empresário, personalidade televisiva e político americano, foi o 45º presidente dos Estados Unidos em 2016. Em seus discursos, o republicano deixava evidente o lema central de sua política externa: colocar os interesses dos Estados Unidos antes de qualquer outra consideração. Entre os principais pontos debatidos pelo presidente estão a manutenção da segurança interna por meio do combate ao terrorismo internacional e fortalecimento da política de fronteiras, o controle da imigração ao país, a expansão gradual do contingente militar norte-americano e a revisão de acordos comerciais e a aproximação do governo com o setor comercial. Não é simples nomear e definir de forma clara sua política. Mas mesmo assim, em meio a críticas e dúvidas em relação às suas ações e pronunciamentos, Trump vem promovendo mudanças diplomáticas. E é isso, meus amores. Mais uma aulinha. Dúvidas, escrevam nos comentários, façam os exercícios e até a próxima.